Plano de ação sem ação não existe. Eu sou o Fabiano Pontes, do canal Saber Gestão. Vamos falar um pouquinho sobre este tema? Então vamos lá. Vou começar com uma história. Uma história que você talvez já tenha ouvido, mas eu vou adaptá-la dentro de uma realidade que é para você que deseja ser um gestor ou você que já é um gestor. Porque o Saber Gestão está aqui para te ajudar e colaborar em todas essas nuances. Como usar, trabalhar adequadamente um plano de ação. Como ter planos de ação corretos, aplicados, que te ajudam corretamente. Geralmente, os gestores que não estão praticando, treinando, recebendo as suas formações ou até mesmo buscando melhores treinamentos, ele fica estagnado, ele fica com medo do plano de ação, ele acaba deixando de lado e não observa, não entende ou até tenta entender e depois desiste. Isso o Saber Gestão não quer de fato algum que aconteça com você. Vamos lá? Então vamos lá. A história é o seguinte: um dono de um restaurante. Este dono de restaurante, ele tem lá as suas vendas diárias, ele abre o seu restaurante no período noturno e neste restaurante ele tem o seu estoque, ele tem os seus garçons, ele tem a sua equipe que atende, ele tem o caixa dele lá, onde todo final de atendimento ele só quer saber quanto vendeu, quantos pratos foram vendidos, ele faz lá a conta básica dele, atendeu a realidade dele, está pagando as contas em dias, está mediando, mas ele não cresce, às vezes ele decai um pouco, né? Às vezes ele tem um decrescimento, porém, em alguns momentos específicos de festas ou de algum evento específico, ele consegue se estabelecer novamente dentro daquela média dele. Vamos dar uma pausa aqui na historinha. Isso é muito comum, gente. Empresários que necessitam realizar uma gestão adequada, mas ele está num estado muito padrão, numa zona de conforto muito não acelerada, não crescente, esperando ali um dia aumentar suas vendas ou até mesmo tentando entender um pouco de estratégia, tentando entender um pouco dos seus concorrentes para ele conseguir alavancar vendas. Tá correto? Então, gente, para alavancar, para crescer, para organizar a sua gestão, não está correto. Como resolver isso? Colocar ação nos seus planos de ação. Primeira coisa, todo gestor precisa de um fator importantíssimo, senão não é um gestor. Qual é o fator crucial para todo gestor? Ele tem que ter meta, ele tem que colocar meta. Se ele não colocar meta, não existe gestão adequada, não existe uma gestão correta para a sua progressão no seu trabalho, até mesmo para a sua motivação. Então ele tem que colocar meta. Segundo ponto, e para ele colocar uma meta, estabelecer uma meta, precisa de duas coisas: planejamento estratégico e plano de ação. Isso são coisas que andam juntas, são coisas que necessitam estar juntas. Não existe meta sem plano estratégico e nem plano de ação, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre isso para vocês entenderem como que é o nosso treinamento, para vocês entenderem que tudo isso é aprofundado no treinamento, ok? Planejamento estratégico são as bases necessárias para toda e qualquer empresa conseguir desenvolver um bom plano de ação. Esse planejamento estratégico, ele tem que ser adaptado à sua realidade. Não adianta você falar: eu sei planejamento estratégico, eu trabalho ali na área de arquitetura e eu consigo te aplicar agora na área de vendas. Não é assim. Você tem que adaptar ele dentro da realidade, entendendo todos os pós e contras, avaliando todas as técnicas possíveis para esta nova área e aplicando corretamente as ferramentas. Como que é a base de um planejamento estratégico? Primeiro ponto, tem que se fazer uma missão, visão e valores corretamente. Como que se faz missão, visão e valores? Você tem que avaliar que sua missão ela é atemporal, não precisa ser modificada todo ano, né, no POA, né, que é o Planejamento Operacional Anual, mas ela pode ser adaptada, ok? Mas ela é atemporal, ela tem um interstício onde você utiliza e finalizando o exercício você faz novamente, constrói novamente dentro
técnicas estabelecidas, uma nova missão. Não é sozinho que se faz uma missão, é com toda a equipe, com toda a estrutura da organização, independente se for pública ou privada, ok? Visão é temporal, isso tem que tomar cuidado, ela é temporal. Pode ser o tempo que a missão trabalha ali o seu interstício? Pode, mas você tem que ter uma visão em todo POA. Todo POA que você for construir, o que é o POA? Planejamento operacional anual. Todo ano tem que ter um planejamento anual, planejamento operacional anual. Por quê? Porque você tem que rever, você tem que analisar todos aqueles planos de ações que foram concebidos lá no período que você construiu o seu planejamento estratégico, ok? E os valores que você constrói, né? E esses valores também são atemporais, mas podem ser validados ou modificados durante a cada POA, a cada ano, né, que for desenvolvido, beleza? Depois temos a construção de SWOT, enfim, tem muitos outros passos que são realizados para que essa base tenha sustância, tenha relevância para você criar um plano de ação adequado, ok? Temos também gestão de riscos, gestão de pessoas, tudo isso existem ferramentas, existem técnicas, existem aprofundamentos para você trabalhar adequadamente cada gestão desse tipo. Uma gestão de resultados também tem que ser avaliado, gestão de conflitos, tudo isso existem ferramentas e técnicas adequadas que você necessita avaliar, dialogar com sua equipe, estar inteirado com todas as pessoas envolvidas de cada área para você construir essa base adequadamente. Feito isso, concluiu o seu planejamento estratégico. Fabiano, e o plano de ação? Exato, próximo passo é o plano de ação. Lá no seu planejamento estratégico você construiu objetivos que são construídos de forma macro, metas que são mais detalhadas, sempre olhando os objetivos, e ali você vem para o próximo passo, que são planos de ação. Nada mais é do que a ferramenta 5W2H analisada e criada e adaptada dentro da sua realidade. O plano de ação, você utiliza um método, né, específico, é o nosso método do saber gestão, que está todo ainda incorporado essas práticas e esses pilares essenciais para que você consiga desenvolver para cada meta os seus planos de ação adequadamente, ok? Feito isso, você conclui de fato todo esse processo, né? Essa construção de realizar ações e realizar ações em cima disso, ok? Voltando na nossa história, o que eu falei para vocês? O gestor daquele restaurante, até mesmo um gerente, né, que queira desenvolver melhores adaptações ou recursos necessários para que alavanque novas vendas, né? O que ele precisa? Ele precisa estabelecer uma meta. Vamos imaginar as metas que ele fez, vamos imaginar que ele fez todo o planejamento estratégico e ali ele estabeleceu ali, eu quero 20%, né, de aumento nas vendas. Como que ele vai estabelecer isso? Ele não pode ficar aguardando, esperando. Então ele tem lá no seu plano de ação corretamente descrito itens e metas totalmente compatíveis para esse aumento de 20%, porque é a meta que ele estabeleceu olhando os seus objetivos, ok? E ali ele estabeleceu novos cardápios, ele fez uma análise mais aprofundada lá no seu planejamento estratégico, que é analisar quais dias da semana ele entendeu que vendem mais ou vendem menos. De repente, aqueles dias que vendem mais, ele coloca algo que o cliente observa, o que o cliente gosta naquele dia e coloca mais alguns bônus para ele alavancar até mais novos clientes. Para os dias que ele vende menos, ele entender que naquele dia ele precisa colocar alguma coisa de promoção ou até mesmo algo que faça o seu cliente entender e seja motivado, né, para ir naqueles dias que são de poucos movimentos, né? Então tudo isso são mecanismos de ação, né, que são startadas, são levantadas, são realizadas para que o seu plano de ação funcione. E fechando todo esse processo, você tem que entender o seguinte, que todo plano de ação, para ele ter realmente ação, ele necessita de consistência, ele necessita de disciplina e ele necessita de pensamento a longo prazo, tá? Consistência
disciplina e pensamento a longo prazo. Por quê? Porque se você não tiver esses 3 passos, você não consegue manter o seu plano de ação sempre aos seus olhos e cumprindo corretamente, ok? E assim, com isso, o gestor, né, o gerente ali do restaurante conseguiu alavancar novas vendas, conseguiu, a partir da ação em cima dos seus planos de ação e todo o seu planejamento estratégico realizado, analisado com toda a sua equipe, conseguiu atingir a sua meta e estabelecer novos planos, novas parcerias e alavancar resultados e ter realmente qualidade de vida. Valeu? Obrigado, pessoal. Um grande abraço.